O negócio é o seguinte, o título está muito bem dividido entre Palmeiras e Botafogo, né? Sabemos disso, isso é muito claro. O Fortaleza está correndo por fora e mais por fora ainda corre o Flamengo, que tem ali cerca de 2 pontos alguma coisa por cento de chance ainda de ser campeão brasileiro. E aí, Ilustra, tivemos hoje pela manhã, muito pela manhã, inclusive, coisa de 7 e pouca da manhã, não esperaram muito, não. Flamengo mandou embora o Tite, apesar de uma vitória, né? O Tite ganha o jogo jogando mal, né? Contra o Atlético Paranaense, o gol sai no apagar das luzes ali, o gol do Gerson. Demite o Tite e coloca o Felipe Luiz com a certeza de que ele vai ser o treinador do Flamengo, ele que estava jogando até pouco tempo atrás, né? E tem o respeito do elenco, para ser o treinador até o final da temporada. Ilustra, vamos começar por essa, então. Afeta o Palmeiras de alguma forma? Você acha que o Flamengo, enquanto rival, pode melhorar? Pode não melhorar tanto assim? E se melhorar, vai ser o suficiente para esses 2% chegarem a incomodar o Palmeiras e o Botafogo ali ou não? O que você achou dessa mudança brusca aí em um dos times que sempre briga pelo título com a gente? Olha, Bruno, eu acho que, sinceramente, essa mudança não deve afetar em nada a disputa do campeonato. O Flamengo já está bem atrás, né, de Botafogo, Palmeiras e até de Fortaleza. E por mais que ele se recupere, ganhe alguns jogos, o momento em que o Flamengo está, ele não vai brigar diretamente com Palmeiras e Botafogo, né? Então, os jogos Flamengo e Botafogo e Flamengo e Palmeiras já foram, né? Então, eles não vão mais conseguir tirar pontos desses times num confronto direto, coisa que vai acontecer, por exemplo, entre Palmeiras e Fortaleza, que é um ponto só separa a gente deles. Vamos ter um confronto direto no Allianz Parque. No primeiro jogo nós perdemos, né, lá em Fortaleza, e teremos também Palmeiras e Botafogo, também no Allianz Parque, na antepenúltima rodada, jogo também que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Eu não acho que Palmeiras, Flamengo, quer dizer, Palmeiras, Botafogo e até o Fortaleza vão perder muitos pontos até o final desse campeonato. Eu, inclusive, acho que o Palmeiras precisa tirar esse 1 ponto agora que diminuiu, né? Na última rodada diminuiu os 2 pontos. Eu acho que, inclusive, o Palmeiras tem que tirar, tem que torcer muito para o Botafogo tropeçar e tirar esses pontos antes da antepenúltima rodada. Porque, querendo ou não, o Botafogo é uma equipe muito forte e a gente contar com a vitória, mesmo sendo no Allianz Parque, é muito arriscado. Estou sendo aqui, obviamente, realista. Vai ter palmeirense que vai ficar, né, às vezes, chateado com o que eu estou falando. Não, a gente tem totais condições de ganhar, mas eles também têm. Então, nós temos que ser realistas e, inclusive, tentar tirar esses pontos antes um empate deles, uma vitória nossa. Né? Eu acho que nós teremos aí, na minha opinião, 4 jogos chave para esse campeonato. Você pode... Vou falar e você pode concordar comigo ou não, claro, e a galera que está no chat também. Então, nós teremos Palmeiras e Fortaleza, tá? Mesmo sendo dentro do Allianz Parque, vai ser um jogo complicadíssimo. Palmeiras e Corinthians, aí talvez o pessoal não vai concordar tanto comigo, mas na casa deles, eles com o ânimo aí, talvez renovado, mesmo com a derrota de ontem. É um clássico, né, Ilustre? O clássico é muito aberto sempre, a gente sabe o que pode acontecer. Exatamente, o Corinthians fez contratações, além do Memphis ali, eles, depois do Memphis, anunciaram mais 2 jogadores, se eu não me engano, e é um elenco que vai ali querer, obviamente, mostrar resultado na casa, né, em sua casa. Então, Palmeiras e Fortaleza, Corinthians, o próprio Botafogo, não precisa nem falar, e depois nós teremos ainda, depois do jogo contra o Botafogo, um Palmeiras e Cruzeiro, que eu acho que vai ser um jogo também complicado. Cruzeiro se reestruturando, se eu não me engano, esse jogo é fora de casa, Palmeiras e Cruzeiro, e na última rodada, Palmeiras e Fluminense dentro de casa, mas aí eu acho que esses 4 jogos vão ser mais fundamentais para mexer aí nas primeiras posições da tabela, Bruno.
Pois é, Ilustre, eu concordo bastante contigo, e aí já, né, falando para você que está chegando com a gente, já deixa teu voto, tem uma enquete rolando justamente sobre isso, né, se a troca do comando no Flamengo do Tite pelo Felipe Luiz pode colocar o Flamengo na briga, e aí não necessariamente, tá, pessoal? Atenção à enquete, não é na briga tirando o título, é se pode, de repente, incomodar, se pode chegar mais perto ali, né, para o Palmeiras ter que ficar de olho, né, por enquanto a maioria das pessoas concorda com a gente, Ilustre, fala que não. Apesar disso, eu acho que o Flamengo tende a ter uma melhora de desempenho, mas não que chegue, né, a incomodar a gente e também o próprio Botafogo, que seja suficiente, né, Ilustra, para rodar com o Corinthians na Copa do Brasil. Nesse ponto seria útil, né, e a gente vai observar isso já na próxima quarta-feira. Mas, ó, vamos aproveitar então para passar, né? Você estava passando muito bem aí, Ilustra, os próximos jogos do Palmeiras. Vamos ver dos dois, né? Porque o Botafogo teve esse jogo contra o Grêmio, que, sinceramente, achei que o Botafogo fosse levar uma vitória desse jogo, mesmo sendo em Porto Alegre. O Grêmio ganhou do próprio Flamengo, mas jogando muito mal, né? O Grêmio num desempenho muito abaixo nesse Campeonato Brasileiro, o jogo fica num 0-0. E aí a gente tem, ó, o Botafogo tendo os seguintes jogos nas próximas rodadas. Pega o Atlético Paranaense fora, o Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo, né, no Maracanã. Depois, na outra rodada, pega o Criciúma em casa, o Bragantino fora na rodada 31. Na rodada de número 32, um clássico contra o Vasco. Depois tem o Cuiabá em casa, o Atlético Mineiro fora. Na outra rodada, a gente tem aqui na rodada 35 já, o Vitória em casa, isso jogos do Botafogo. Aí no dia 1º de dezembro, está previsto, né, para essa altura do mês, na rodada Palmeiras e Botafogo, jogo em casa e a todo vapor, o Verdão para enfrentar o Botafogo, que joga na 37ª contra o Internacional fora de casa e contra o São Paulo na última rodada. Ou seja, Ilustre, podemos chegar na última rodada dependendo do resultado do São Paulo, né? Então, que as coisas sejam resolvidas antes disso, né? E o Palmeiras tem essa boa sequência que você já falou. Ilustra, Palmeiras, nitidamente, depois das eliminações, por mais pesadas ali que elas tenham sido, foi um mês difícil, né? Agosto foi um mês difícil, a gente já previa isso, que seria um mês difícil, né? Por conta da quantidade de jogos decisivos. Infelizmente, o Palmeiras rodou cedo das duas Copas, né? Tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, muito antes do que a gente imaginava e principalmente do que a gente queria. Mas, apesar disso, teve aquela melhora clássica, né? Aquela melhora esperada de, então não estamos em nenhuma Copa mais, só foco no brasileiro, então que melhore o desempenho no brasileiro. Isso aconteceu. Está acontecendo, e com esse empate do Botafogo, a gente encurta mais a distância. Tá confiante, Lúcio? Tá cedo ainda? Vai dar, não vai dar? Como é que você tá? Eu acho que todo palmeirense ele é um pouco supersticioso e um pouco pessimista também, né? Então, por mais que esteja dando certo, a gente sempre tem um pé atrás, né? Nunca, sempre evitando ao máximo a soberba, né? Nunca se achando nem nada, mesmo quando o caminho parece fácil. Mas eu acho realmente que o Palmeiras tem condições, sim, totais, de buscar mais esse título. Apesar de estarmos a um ponto só do Botafogo, eu não acho que seja um campeonato muito mais fácil do que foi no ano passado, por exemplo. Ano passado estava muito difícil, claro. Mais ou menos nessa rodada, o Botafogo estava a 10 pontos do Palmeiras, né? E aí só que a gente via uma queda de rendimento acentuada no Botafogo. Isso daí era nítido. O jogo contra o Palmeiras ali foi, obviamente, o momento da virada em prol do Palmeiras. Porque quando eles entram e começam ganhando de 3-0, e isso daí, com certeza, se o placar termina favorável a eles, se a vitória é deles, o título também iria dar uma moralzinha, né, um ânimo a mais nas próximas rodadas, apesar de que eu acho que eles também perderiam alguns pontos nas outras rodadas, e aí, mas estariam na frente por ter essa vitória contra o Palmeiras dentro de casa, o que não aconteceu. Esse ano, o Botafogo, para mim, comete um erro agora quando eles jogam com um time misto, né, contra o Grêmio, sendo que eles poderiam jogar com o time titular. Jogaram, sim,
na Libertadores no meio da semana, mas essa semana agora de Copa do Brasil, eles vão ter tempo para descansar. Eles não estão mais, assim como a gente, na Copa do Brasil. Então, para mim, eles tiveram esse erro estratégico muito grave, né? Onde eles poderiam sim estar atuando com a sua equipe titular, tiveram até um gol anulado, né? Nessa partida, e teriam chance de continuar a 3 pontos. Aí, cada jogo que eles se mantessem a 3 pontos da gente, a esperança iria diminuir, na minha opinião, cada vez mais, já que a gente ia depender de uma vitória mesmo em casa, né? Mesmo jogando em casa, o time, né, melhor, como você disse, com tempo para treinar, para descansar, nós iríamos com força máxima contra o Botafogo em casa, mesmo assim seria uma situação muito difícil. E como já disseram até no chat aí, né, o Botafogo, dificilmente o São Paulo iria jogar com tudo na última rodada aí, né, tendo o Palmeiras como possível campeão. Então eu acho que seria muito difícil.